O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril de 2025, e eu sou Caio Belandi, direto do seu estúdio, chegando pro Lado B do Rio 355 no YouTube e também no seu feed de podcast. Só que hoje é dia 10, né? 10 de abril. Fiz o roteiro ontem. Quem tá no YouTube já sabe, tem que deixar o like, tem que compartilhar, ver se tá inscrito. Pra gente é muito importante que chegue mais gente, que a gente vença, ou pelo menos empate, ou pelo menos perca de pouco do algoritmo. Então, interaja com a gente, deixa o like, veja se está inscrito, compartilha, deixa seu comentário ao final aqui do nosso programa, tá? Eu estou ao lado de Daniel Soares, aqui no Sauí Estúdio, enquanto Lara Ramos e Fagner Torres Lima, de volta aí do estrangeiro, estão comigo via internet. O programa dessa semana faz parte da campanha Arrastão 2025, capitaneada pela Pulso Conteúdo, em parceria com o Sindipetro do Espírito Santo. E o foco é o retorno aos investimentos da Petrobras e o urgente debate de reestatização de refinarias, a volta à distribuição de combustíveis e o papel estratégico da nossa empresa de energia aí na soberania e na transição energética. E essa não é uma luta só dos petroleiros e das petroleiras, é também uma luta de nós, brasileiros e brasileiras, e o Lado B tá nessa, tá, gente? E por isso tá aqui com a gente novamente, depois aí de 3 anos, a gente recebe Elias Jabbour, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, escritor, atualmente presidente do Instituto Pereira Passos, nosso vizinho aqui de Laranjeiras. Elias, a gente conversou há 3 anos, a gente falou um pouco da sua pesquisa sobre a China, né? Hoje você volta aqui, a gente vai acabar pincelando a China, não tem outro jeito, né? Muito do modelo chinês também é um pouco de que a gente pode tirar, mas a gente vai falar aí de soberania nacional. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, teve um tempinho aí das suas tarefas diárias para conversar com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço, aliás, eu adoro esse nome, Lado B do Rio, é uma coisa que é simples e complexo ao mesmo tempo, é um nome que mexe comigo, eu adoro, Lado B, porque aqui todo mundo tem Lado B, né? Mas enfim, eu adoro estar com vocês, fazer 3 anos que não vim aqui, mas eu sempre eu acompanho o canal, eu sou fã do canal e, estar aqui com vocês é maravilhoso, né? Obrigado pela chance. É isso. Fagner Torres, bem-vindo de volta, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Elias. Agradeço mais uma vez aí também sua presença, sempre bom te ver, estou sempre te lendo, né? Lendo você nas redes sociais e vendo as participações que você faz também em outros canais. Aí, boa tarde, Caio, boa tarde, Daniel, boa tarde, Lu. Prazer estar de volta aí depois de quase um mês fora, né? Fui conhecer outras experiências de vida, né, nesse tempinho que eu tirei de férias, que eu espero que não demore a chegar às próximas, porque eu acho que tinha que ser assim, gente, 11 meses de férias e 1 mês de trabalho para todo mundo. Eu acho que todo mundo seria bem mais feliz se fosse assim, mas com sua renda mínima garantida universal. E é isso, vamos bater esse papo aí, eu acho que é um assunto que a gente tem que conversar, tá na crista da onda, porque, enfim, a gente tem que falar da nossa soberania no momento em que o Império contra-ataca. A gente tem que falar sobre como a gente se coloca e como a gente se protege diante desse mundo que cada dia que passa, cada vez que nós abrimos os olhos todas as manhãs, parece que ele acorda um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais desafiador para a gente. E aí, gente, eu vou estar aqui, como vocês estão vendo, eu não estou no estúdio, estou gravando de casa. Se por acaso pipocar um barulhinho aí durante as minhas falas, é porque é isso, eu dei uma paradinha no meu trabalho para poder vir gravar, mas o meu trabalho não para. O meu trabalho continua, o meu trabalho não para poder gravar podcast, não. Eles me permitem que faça isso por 1 hora, mas está rolando aqui. Estávamos com saudade, está até um pouquinho mais corado, está com a cara de descansado. Lara Ramos, boa tarde. Oi, Caio, Daniel, Fagner, olá, Elias, muito bom. Já faz 3 anos, caramba, passou rápido, eu achei. Acho que tem muita coisa rolou nesses 3 anos aí, então tô ansiosa para ouvir. Então hoje meu boa tarde, meu oi vai ser bem rapidinho, bora.
Pois é, tava ouvindo o último programa, né? Nem terminei, então fiquei ouvindo de manhã, fazendo comida, lavando louça, bastante interessante aí, que se você não acompanhou, ouça o último programa com o Elias, depois eu dou o serviço direitinho, qual foi o número, quando foi. Daniel, boa tarde. Boa tarde, né? Na outra vez que o Elias veio, eu não tava no programa, não lembro qual foi a questão, você tava de férias. Tava no estrangeiro viajando. Mas o bom, então, tá aqui pela primeira vez, pessoalmente, com o Elias. Pois é, então a gente vai direto ao assunto. E, Elias, a Petrobras é uma das grandes empresas do mundo, né? E foi duramente atacada nos últimos anos pela Operação Lava Jato, né? Uma operação feita A gente pode falar em 10 anos aí, feita para destruí-la, digamos assim. Tinha seus interesses das corporações internacionais. E uma das consequências da Operação Lava Jato, e enfim, desse enfraquecimento da Petrobras, foi um momento político que a gente viveu recente, né, ultraliberal, fascistizante com o governo Temer, depois com o Bolsonaro. E aí, enfim, acredito que fortalecer essa empresa que a gente tem de energia, né, é uma condição fundamental não só para o Brasil se colocar entre as grandes economias do mundo, né, em termos quantitativos, mas também para, enfim, ajudar a redistribuir renda e colocar o Brasil entre as grandes nações do mundo em termos qualitativos, né? E aí, como é que você, considerando essa linha histórica que a gente viveu, como é que você tem enxergado aí o desafio? Atualmente a gente está no governo Lula 3, né? Está entrando aí na metade final do mandato. Como é que você avalia, tendo essa linha histórica que a gente seguiu de destruição, principalmente ali Temer, Bolsonaro e agora de uma tentativa de recuperação com o governo Lula. A empresa se comportando de forma a melhorar a vida das concorrentes, né? Pois ela não só se portava de forma como se fosse empresa privada. Ela era uma empresa trabalhando ativamente pela promoção dessa concorrência. Pois é. Como é que você avalia agora esse momento de retomada de investimentos que, enfim, que é necessário para que a Petrobras volte a ser ou consiga ser todo o potencial que ela de fato tem? Primeiro que vamos ter clareza de que a destruição que acometeu a Petrobras não foi pequena, né? Eu não sei, acho que vocês com certeza já viram, né? Eu vi um mapa do Brasil um tempo atrás, que eram 2 mapas, né? O mapa do Brasil em 2015 e o mapa do Brasil hoje. E os ativos da Petrobras pelo Brasil, né? Em 2015 e os ativos da Petrobras pelo Brasil hoje. A Petrobras, ela de uma a Petrobras primeiro que era uma empresa, né? E nem somente uma companhia, era um conglomerado, ou seja, é uma grande empresa uma empresa mãe com várias subsidiárias que gera efeitos de cadeamento para todos os setores da economia, ou seja, não é só petróleo pura e simplesmente, ela é tudo, né? E hoje a Petrobras ela foi convertida, convertida em uma furadora de poço, né? É chocante esse mapa, não sei, tem que localizar esse mapa para mostrar em algum momento. Então, existe esse processo histórico de destruição da Petrobras, de desmoralização da Petrobras, de financiarização da Petrobras, porque a Petrobras virou uma empresa financiarizada, não é mais uma empresa voltada para investimento produtivo, não é mais uma empresa voltada aos interesses da sociedade, aos interesses do país, é uma empresa voltada aos interesses dos acionistas, né? Esses acionistas querem saber do lucro imediato. Né? Então esses repasses de dividendo para os acionistas chega a ser escandaloso em comparação com as empresas privadas estrangeiras, sabe? Ou seja, é tudo errado, né? O desafio é político, tá? Eu vou ser muito objetivo aqui, ou seja, a refundação da Petrobras passa pela reeleição de Lula no que vem, tá? Não tem pra onde correr, não tem... Porque existe um plano de investimento, existe o desejo do presidente da República, da Petrobras ser o que ela era, existe a discussão da margem equatorial, que é uma discussão que vai embalar a sociedade para o bem e para o mal, tá? Eu particularmente sou favorável à exploração do petróleo na margem equatorial, e nós temos que fazer um trabalho de formiguinha de reconscientizar as pessoas do que é Petrobras, porque hoje fala em Petrobras, as pessoas estão justificando o desmonte da Petrobras por causa da corrupção, né? Até falo para as pessoas, você acha que a Google é mais limpa que a Petrobras? Você acha que a Amazon é mais limpinha que a Petrobras? Não. Lojas americanas. Lojas americanas é mais... Não, né? Então acho que o trabalho nosso vai ser duríssimo, sabe? Porque a correlação de forças ainda é muito diversa para nós, né? A sociedade ela se tornou neoliberal, a composição do Estado brasileiro é neoliberal, boa parte dos funcionários da Petrobras são neoliberais, ou seja, o BNDES é neoliberal, por aí vai, né? Então não vai ser fácil, mas eu como sou um cara que tem um certo otimismo em relação a isso, eu acho que a história não tem lugar para apostasia, as apostasias tendem a fracassar, como dizia Lênin, né? Então acho que essa apostasia também vai fracassar. E a gente vai retomar a Petrobras, ela vai voltar a ser empresa brasileira, com certeza. Claro. Elias, minha primeira pergunta é eu acho que é até bem filosófica, assim. Na verdade, já aproveitando que você entrou aí na polêmica da exploração na margem equatorial e tudo mais, eu queria sua opinião e também para ajudar a gente aqui a entender
por que parece que a esquerda brasileira perdeu tanto, se perdeu, na verdade, nas contradições dessa coisa da exploração mesmo dos recursos naturais brasileiros. Falo de se perder um pouco, porque me parece que perdeu o horizonte, assim, perdeu algumas a gente fala de soberania nacional, e me parece que não é um tema tratado com a urgência que a gente acha que merece, né? Então, assim, o que você acha que aconteceu? Foi uma perda de horizonte histórico, um problema na tradição da esquerda brasileira, que acabou se alinhando mais aí com uma tendência mais ao centro, né? Uma esquerda que deixou de ser esquerda, deixou de pensar a esquerda, deixou de pensar de forma criativamente a esquerda. Como é que você vê um pouco disso? Até eu acho que faltou também na defesa da Petrobras durante esses anos aí de Lava Jato, né? Que muita gente se alinhou ao discurso da Lava Jato. Aliás, onde eu tenho ido falar, eu fui recentemente no Reinaldo Azevedo, no Reconversa, e eu tratei dessa questão. Aliás, eu tenho recorrentemente tratado essa questão da esquerda brasileira. Então, geralmente, as pessoas falam, a esquerda brasileira tem crise, né? E para mim, aliás, o diagnóstico que eu tenho da crise da esquerda, eu acho que vai ao encontro da sua opinião, Luara, e menos da opinião da galerinha alternativa, né? De esquerda, que acho que é o problema de ligação com o povo, o problema de entender a formação da classe operária, o que significa compreender a centralidade da questão de gênero, de raça, ou seja, acho que tudo isso são sintomas de algo muito mais profundo. Eu tenho plena certeza, como um cara que sou minimamente estudioso em história, de que na periferia do capitalismo não existe esquerda sem nacionalismo. Então, na medida em que o horizonte estratégico, que é a libertação nacional, e isso abre caminho para o socialismo, ele é deslocado, a esquerda simplesmente perde o sentido de existência. Ô Luara, essa é uma opinião radical minha. A esquerda brasileira, quando ela abre mão dos símbolos nacionais, da centralidade da questão nacional, da centralidade da soberania nacional, ela perde a razão de existência. Então a crise da esquerda brasileira, o quê? É a crise da falta de lugar. Por quê? Quando você perde uma referência, vai na China, por exemplo. O que é o Partido Comunista da China? É o Partido da Nação. Vai em Cuba. O que é o Partido Comunista de Cuba? É o Partido da Nação. Vai no Vietnã. É o Partido da Nação. O Partido Comunista. Na Coreia Popular, a mesma coisa. Aqui na América Latina, surge uma tal de nova esquerda. Quando você vai ver essa nova esquerda, né, eles não são nacionalistas, eles batem nas experiências desenvolvimentistas. O Boric no Chile, e aqui no Brasil tá cheio disso também. Bate na Venezuela, que a Venezuela é um caso de luta pela soberania, né, antes de mais nada. Batem em Cuba, não é? Aí quando você vai ver, né, aí tem uma questão material, Luara. Quem tá por trás desse pessoal aí, que fala em crise de esquerda, que temos que ver como essa questão, como a gente tem que entender mais a questão das mulheres, dos negros. Pessoal, eu sou favorável a essas pautas, tá? Inclusive eu dou mais universalidade. Elas são pautas civilizatórias e que, portanto, no futuro a esquerda brasileira só vai ser esquerda quando ela retomar um projeto nacional civilizatório. Mas a forma como eles colocam, particularizando, com um ar progressista, mas com fundo reacionário, pois é fragmentário, né? É típico de quem deixou de ser esquerda, desculpa, né? Então não vai ter solução para a questão de gênero ser uma poderosa nação brasileira, não vai ter solução para a questão racial, assim, o Brasil virar uma potência industrial, e por aí vai. Então a esquerda perdeu isso. E qual que é a ação desse pessoal? A esquerda brasileira hoje, boa parte dos seus influências, boa parte das pessoas que falam em crise da esquerda, quem financia esse pessoal? George Soros, Fundação Ford, Lerman, etc, etc, etc. Então o imperialismo ele domina o Brasil pelas duas facetas, né? Pela extrema-direita, pelo Partido Republicano, e pela esquerda, que é essas ONGs ligadas ao Partido Democrata, né? E também essas ONGs ligadas aos partidos social-democratas europeus, né? Então nós vivemos essa tragédia nacional hoje, em que, para terminar minha resposta, que eu fico emocionado quando falo disso, Luara, que para completar a tragédia, você pega algumas categorias de totalidade: projeto nacional, desenvolvimento, capitalismo, socialismo, política industrial, planejamento, etc, etc. Elas simplesmente sumiram do debate público. Ninguém mais fala sobre isso. Petróleo, isso sumiu do debate público, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então a situação nossa é gravíssima, Luara. Eu acho, inclusive, que no Brasil não tem nenhuma esquerda digna desse nome. Eu vou além, né? Porque a esquerda que não coloca o centro na questão da soberania nacional, ela não tem razão de existência na periferia do capitalismo. Bom, levando em consideração já a sua primeira colocação, achei famosas aspas fortes aí que a gente já tem para divulgar o programa. Só desse começo que o Elias colocou, do que ele falou, já temos boas chamadas aí para convocar os nossos amigos ouvintes e amigas ouvintes a acompanhar essa nossa conversa aqui. Queria falar um pouco com você sobre as contradições do nosso tempo que a gente vive agora.
né? Quando se fala de Petrobras, obviamente, até o próprio nome já diz tudo, se fala de petróleo, e petróleo ainda é um elemento muito importante geopoliticamente, se não o mais importante geopoliticamente falando. Ao mesmo tempo, a gente vive uma era em que o debate da mudança climática nunca foi tão importante, nunca esteve tanto na crista do debate, e a necessidade de transformação na matriz energética brasileira, ela se tornou uma urgência, uma vez que o Brasil é um petróleo, uma vez que o Brasil é um país muito importante ambientalmente falando no mundo global, né? Todo mundo olha para o Brasil, obviamente, muito em função da Amazônia. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da Petrobras dentro desse debate. Você agora há pouco no início já falou que a Petrobras se tornou uma mera perfuradora de poços, né? Depois de tudo que aconteceu no Brasil. E perfurar poço é uma contradição se a gente pensa num mundo ambientalmente mais responsável e se a gente pensa na própria manutenção da espécie humana no planeta. Queria que você falasse um pouco sobre essa contradição que a gente vive hoje. A gente vive hoje num mundo em que o capitalismo está esgotando praticamente todos os recursos. Isso tem impactos dramáticos diária de todos nós, principalmente da periferia do mundo. E, ao mesmo tempo, nós somos um país que de certa forma, não é totalmente refém, mas, de certa forma, tem o petróleo como um elemento muito importante da sua própria economia, e a maior empresa brasileira é uma empresa do ramo da energia. E aí eu queria que você falasse sobre essa contradição, como que o Brasil se porta diante dessa gigantesca contradição, que é, a meu ver, e aí não estou fazendo juízo de valor, mas que é importante para a nossa própria manutenção enquanto espécie. Bem, o Brasil ele tem uma característica de que a maior parte da nossa matriz energética ela é limpa, né? Então, nem europeu nem americano pode falar para nós como fazer preservação ambiental, como fazer transição energética, e nós já estamos na transição energética há muito tempo no Brasil. Agora, a questão é a seguinte, a questão da mudança climática, ela é fundamental, vivemos uma crise, é uma das crises que o mundo vive hoje, é uma crise climática, agora, só que é o seguinte, essa mudança de paradigma, que é energético, demanda trilhões de dólares de investimento. Isso não é acender e apagar a luz, não é uma... Isso é investimento em ciência e tecnologia na veia. Eu falo aqui para vocês aqui que a China, por exemplo, ela fura a bolha imobiliária a partir de 2018. O setor imobiliário chinês era responsável por sugar 38% do crédito do bancário, dos bancos estatais. Fura essa bolha imobiliária e isso cai para 5% do crédito bancário. E quem substituiu o setor imobiliário como o motor de arranque da economia chinesa? As indústrias relacionadas à transição energética. Bateria, painel solar, essa coisa, exatamente, tudo isso daí. Então passou-se a consumir 38% do crédito do chinês igualzinho para esse tipo de indústria. Ou seja, é o custo de dinheiro, isso não é uma brincadeira. Então a Petrobras, por exemplo, ela pode contraditoriamente cumprir um papel fundamental em elevar a nossa capacidade de ter fontes de energia mais limpas, se ela aumentar a sua capacidade de investimento. Ou seja, se a Petrobras ela pode ser fundamental no financiamento da transição energética brasileira se ela tiver acesso, contraditoriamente, à margem equatorial. E ter um compromisso a partir desse tipo de investimento na margem equatorial, de se investir na transição energética. E eu acho isso perfeitamente possível, solucionar essa contradição a partir disso. Agora, tem um outro lado. Não é o Brasil deixando de explorar petróleo, ou o Brasil deixando de explorar esse petróleo na margem equatorial, que nós vamos estar resolvendo o problema ambiental do mundo. O problema ambiental no mundo não está no Brasil, está no Atlântico Norte. E está na China, que já está dando conta da sua maneira dessa questão, e aliás, é algo exemplar o que os chineses fazem, né? É o único país do mundo que está indo em conta todas as metas que eles estão colocando para isso. Então, existe uma grande contradição, e a Petrobras pode ser fundamental para ser uma síntese dessa contradição em nível nacional. Acho que assim, até o nome transição, né? Eu acho que às vezes a gente perde isso de vista, né? A gente não vai fazer uma revolução energética, a transição ela exige etapas, né? A gente, quando fala em transição, a gente pensa em etapas, em algo feito de maneira... recursos. Exatamente, feito de maneira organizada, né?
enfim, como o Elias falou, das contradições sobre isso, né? E elas estão postas de fato. Mas se há uma transição, a gente precisa pensar as etapas. E se determinada etapa exige que a gente explore mais o petróleo, o que parece um absurdo, mas é porque é a contradição que está posta, para a gente subir esse degrau, né? Ajuda quando você tem um Estado capaz de fazer 20 anos de planejamento. Até a minha primeira pergunta foi com relação a isso também, porque eu falo dessas contradições que parece que as pessoas, a gente viu isso até no governo Bolsonaro, o cinismo do Paulo Guedes em falar em transição energética enquanto estava entregando e querendo entregar a Petrobras cada vez mais, e aí parece que a nossa imprensa, inclusive a nossa esquerda também, e aí foi a minha primeira pergunta, né, pro Elias, dessa coisa é uma coisa ou outra. Isso me incomoda muito, porque assim, todo mundo do norte global se desenvolveu, poluiu pra caramba, fez tudo que fez, sem dar nenhuma explicação, sem dar nenhuma, ao resto do mundo. E agora a gente aqui não, mas tem que seguir e vamos falar só de mercado de carbono. É uma coisa cínica para tratar de meio ambiente, e ataca diretamente a nossa soberania nacional. Então isso é uma coisa que me incomoda muito no debate da transição energética, que parece que só pode ser uma coisa ou outra. Dani? Elias, você falou da possibilidade da Petrobras, né, capitanear esse processo de transição energética com os recursos feitos a partir da exploração do petróleo, que é o core business atual. E na sua primeira resposta, né, você falou dessa questão do desmembramento, né, da Petrobras. Quebrou-se as pernas da Petrobras como um grande conglomerado aí do golpe de 2016 até o final do governo Bolsonaro. E a gente está no terceiro ano do governo Lula e a gente vê uma retomada tímida, né, do controle da Petrobras como uma empresa nacional, né, um instrumento do Estado brasileiro, um indutor de desenvolvimento. E então gostaria que você fizesse já que você tem essa visão, né, ampla, alguns diriam holística, sistêmica. No modelo atual da Petrobras, a gente corre risco de perfurar a margem equatorial e isso virar dividendo para os acionistas, para os 49% aí de acionista privado. Então, o que daqui até o final do atual mandato e passando pela uma possível reeleição do governo Lula, o que está na agenda do dia para fazer, para primeiro retomar a Petrobras como empresa indutora do desenvolvimento nacional. Então a gente está vendo o preço do petróleo está despencando nas últimas semanas, né? Como é que e a gente não vê isso aparecer na bomba de forma imediata, né? Então esse é um primeiro efeito, né? Que vai estar no dia a dia das pessoas, o preço da gasolina. Mas a Petrobras voltar a ser uma indutora do desenvolvimento nacional e a gente poder ter essa capacidade, né, da Petrobras fazer um plano de investimentos visando 5, 10, 20 anos no futuro, porque hoje vive refém do balancete do próximo trimestre da próxima distribuição de lucro. Acho que a Petrobras tem que ser inserida dentro de um debate mais geral que já existe no Brasil, já existe dentro do governo Lula. Inclusive, existe uma potente política industrial no Brasil hoje, que é a Nova Indústria Brasil, lançada pelo MDIC, que é o Wallace Moreira, que é meu amigo que está tocando isso, que é o debate da reindustrialização do Brasil. Sim. Ou seja, eu acho que e deixar muito claro o seguinte, nós não queremos reindustrializar o Brasil porque nós achamos indústria bonito, feio, não é o caso disso não. É porque um país com 215 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes, ele não vai sobreviver, não vai ser gerado renda para manter essas pessoas em pé e trabalhando, vendendo petróleo cru, soja, minério de ferro e outras commodities. Essa que é a questão. Uhum. E que esse país vai para se manter em pé e existir enquanto nação, porque o Brasil, inclusive, na minha visão, eu estico mais a corda, o Brasil corre o risco de desaparecimento, talvez se ficar mais 50, 60 anos nessa ali de abrir mão de desenvolver e planejar, né? Então acho que esse que é o debate, acho que a Petrobras tem que entrar. Aí primeiro, a esquerda deveria abraçar essa pauta, reindustrialização, como uma pauta fundamental do Brasil hoje. Sem isso, nós não temos... É uma luta política nossa, o lado B do Rio faz isso, quando me chama aqui faz, eu faço isso quando eu tô, onde eu vou. Eu sou chato do rolê, né? Eu só falo nisso por aí, né? De reindustrialização, questão nacional, soberania e tal, esse tipo de coisa. Então o que fazer é isso, fazer política, debate público, ir pra cima, sabe? Aliás, no dia 14 de maio, eu vou dar uma aula pública aqui na Praça São Salvador. Aliás, vou começar a rodar a cidade do Rio de Janeiro pra falar com as pessoas mesmo. Vou falar um pouco dessa crise tarifária, essa coisa toda do Trump e tal, mas vou tocar no Brasil diretamente, falar, pessoal, como a gente vai falar para jovem, né? Geralmente, falar, pessoal, ou vocês lutem pelo país de vocês, a gente tá perdido. Então acho que é por aí o negócio. Qual que é a próxima etapa? É continuar lutando
colocando a Petrobras no guarda-chuva mais geral da necessidade de reindustrializar o Brasil, né? Acho que esse é o ponto fulcral. Eu posso estar enganado, posso estar fora da realidade e tal. Eu aceito a crítica sem nenhum problema. Mas esse que é o debate da reindustrialização do Brasil. Comissão da Verdade da Lava Jato, sabe? Onde eu falo isso, a pessoa dá risada, né? Bom. Comissão da Verdade da Lava Muito Jato, bom. sabe? Comissão da Verdade do Neoliberalismo no Brasil, sabe? É isso, né? Muito bom. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Wagner. Eu queria aproveitar essa penúltima fala, o Elias agora falou sobre essa questão da reindustrialização, esse alerta que você se propõe a colocar, inclusive fazendo aula pública, que é uma coisa que a gente, né, tem muita necessidade, porque eu acho que isso mobiliza a sociedade, né, de alguma forma. E aí como é que a gente faz isso, Elias, né, sem ser no sentido quixotesco da questão, né? Que é cada um fazendo isso de uma maneira individual. Porque eu acho que não é essa a questão. A gente precisa abrir esse debate de uma maneira que seja um debate público mesmo, assim, que isso entre na pauta política do país. E aí como é que a gente faz isso num país como o Brasil, que a gente tem basicamente um partido de centro-esquerda que se propõe a colocar isso enquanto pauta, mas que é, obviamente, sempre de maneira manietada, enfim, sempre com a mídia que a gente tem, que não deixa prosperar um debate nacional, um debate de soberania, que é sempre que é sempre impor uma visão que o Brasil tem que ser subordinado, uma visão de que o Brasil não é um ator importante globalmente falando, quando a gente sabe que é, e a própria oligarquia e burguesia nacional sabe que é, mas, né, não deixa esse debate ir para frente. Como que a gente faz isso de maneira mais ampla, sem parecer uma ação individual, uma ação quase que quixotesca mesmo, levando em consideração que esse debate é tão fundamental para o nosso futuro, como você bem colocou, para o nosso futuro enquanto Estado mesmo, enquanto Estado-nação, né? Para que o Brasil não desapareça dentro de alguns anos, algumas décadas. Como que faz isso? E aproveitando ainda nessa linha, para complementar a pergunta, né? Na verdade, enfim, a divagação, que a gente vai divagar aqui sobre isso, a gente vive também um momento em que a burguesia, sempre foi a burguesia nacional, é uma burguesia completamente alinhada aos interesses dos Estados Unidos, né? Vamos botar assim de maneira mais direta, incluindo a mídia, e aí por isso que surgiu o lado B, e que até os nossos patriotas são patriotas dos Estados Unidos. A gente vê a extrema-direita que roubou nossos símbolos, como você falou na sua primeira fala. Camisa da seleção brasileira e bandeira dos Estados Unidos. É o Renan de Almeida, que a gente falou do último programa, né? O patriota vive os Estados Unidos. Oi, Fagner. E antes que a Luara me bata, PT é partido de esquerda num governo de centro-esquerda, tá bom, Luara? Colocar dessa maneira, não, então? Já fiquei então, aqui, o partido de centro-esquerda, você tá falando de quem? O PSDB morreu. Tá bom. Um partido de esquerda fazendo um governo de centro... E deixou de ser centro-esquerda nos primeiros 6 meses. Enfim, e aí nesse caldo, Elias, como é que a gente também, porque quando a gente fala Petrobras, você fala de símbolos nacionais, e a gente já remete a vários outros símbolos nacionais. O Brasil, enquanto país soberano mesmo, né, que a gente perdeu, e inclusive a nossa direita, de alguma forma, havia alguns, né, em determinados momentos que eram nacionalistas, né, e até isso, enfim, a direita também já foi embora. Então, a esquerda não consegue defender, e como é que a gente consegue... Os militares são neoliberais hoje em Pois dia. enfim, mais do que nunca. Então, assim, como é que a gente faz essa disputa e não se confunde com os patriotas? Porque quando a gente fala de brasileiros, de brasileiras, do Brasil para os brasileiros, né? Saiu agora o bonezinho. Fica essa coisa do, isso aí é patriotismo, isso é nacionalismo? Que tipo de nacionalismo é esse? Como é que a gente faz essa disputa?
Cara, não tem receita de bolo pra esse tipo de coisa. Eu acho que eu estar aqui com vocês já é uma forma de fazer essa disputa. Eu vou voltar ao Reconversa, né? O Reconversa hoje é o do Reinaldo Azevedo, é um local que para muitos é a primeira prateleira do debate público, né? E eu fui lá e falei tudo isso que eu falei aqui, falei lá, né? Tá dando quase 300 mil views aí, então o negócio tá gigantesco lá. Tá bombando. Sabe? Aonde eu vou ter feito isso? Existem outras pessoas fazendo. Então o que acontece? Nós estamos numa época que uma das leis da dialética é a transformação de quantidade em qualidade, né? Então nós ainda temos que remar muito para essa quantidade virar qualidade. Então tem uma receita de bolo. Não é que é uma questão de ser quixotesco ou não ser quixotesco, né? Mas até ser quixotesco é uma forma de acumular força. Sabe? Então é continuar a fazer o que vocês fazem, o que eu faço, entendeu? E também, aí tem outro lado, né? Vocês vão encontrar um deputado do PT na rua, sabe? Ou do PCdoB, ou PSOL, colocar essa pauta, pessoal, quando vocês vão defender a Petrobras, quando vocês vão colocar no centro a bandeira do Brasil, pegar um deputado, por exemplo, mas o PCdoB é um partido nacionalista, vamos dizer assim, mas claramente nacionalista. Vou pegar o deputado do PSOL. Quando vocês vão colocar a bandeira do Brasil nas suas costas? Por que vocês não querem se confundir com o outro lado? Eu, particularmente, não tenho nenhuma crise com isso. Nenhuma crise. Eu vou em manifestação com a bandeira do Brasil, não vou com a bandeira vermelha. E eu sou comunista, eu sou filiado ao Partido Comunista do Brasil, sou membro da direção nacional. Eu acredito em todas aquelas coisas que o Marx escreveu, o Lenin, eu acredito naquele negócio todo lá, mas eu sou brasileiro. E eu vou em manifestação com a bandeira do Brasil porque eu quero disputar com eles os nossos símbolos nacionais. Então nós temos que encher o saco do nosso pessoal também. E aí, qual que é o problema de vocês que vocês têm com a bandeira do Brasil? É que os caras tomaram, é deles. Não é deles, é nossa. Quem construiu o Brasil fomos nós. Então, existem várias formas da gente pautar esse debate. Eu estou aqui fazendo isso é uma das formas, né? Sabe? Mas eu compreendo a questão porque está muito difícil mesmo. Sim. A gente é minoria da minoria. O Brasil vive hoje o século das humilhações como a China viveu. Nós estamos passando por... A nossa geração é uma geração azarada pra cacete. Pelo menos uma década perdida aí já. Sabe? Não, já são 4 décadas perdidas. Né? 4 décadas perdidas. Então, agora, é continuar lutando, é continuar, sabe, é não ter medo de expor opinião, né? Não ter medo de parecer inadequado, é ir nos lugares e falar, olha, a questão nacional é central, a questão da soberania é central, países que não se prepararam para o que está acontecendo hoje estão se cambaleando. O Brasil é um, que depende de preço formado fora do país, não consegue internalizar preço de nada, porque decidiram virar exportador de commodity. Então é isso, acho que continuar fazendo esse trabalho. Pode demorar para vir resultado? Pode, mas vai vir resultado. Nós não estamos sozinhos, né? E a consciência nacional, ela vai ser recobrada, eu acho. Enfim, é o tipo de assunto que vocês levantam que me emociona, porque eu sou comunista, porque sou brasileiro. O que me levou ao marxismo foi o nacionalismo, não é igual é um caminho diferente o meu, né? Eu não vejo marxista porque eu sou contra a injustiça social, porque tenho amor pelos pobres, porque eu sou marxista porque eu descobri que o Lenin funda a Internacional Comunista em 19 e orientada o quê? Orientada a levar em levantar os povos da periferia contra o capitalismo, contra o imperialismo, ou seja, ali nasce o meu nacionalismo, que não é o mesmo nacionalismo do Bolsonaro. O meu nacionalismo ele é progressista, o meu nacionalismo ele é libertário, o meu nacionalismo ele é internacionalista simultaneamente, né? Então a gente temos que enfrentar esse debate, e não estamos acumulando força, entendeu? Sabe? É isso, desculpem. Elias, é o nosso tema aqui primordial, né? Soberania, industrialização, investimento, emprego, tudo que isso a gente falou. Resta aqui, pra gente estar terminando, né? Resta aqui o grande tema do momento, né? Geopolítico, pelo menos, que é essa guerra comercial, esse tarifaço aí do Trump. Já teve novidade, né? Já recuou aí. E aí os analistas dele falaram, esse recuo era intencional. E é curioso. Estratégico, vocês não leram o livro dele. E é curioso porque a extrema-direita faz bastante isso mesmo. É um método bastante deles, né? Recuar, colocar o bode na sala e tirar depois. E dizer que estava tudo planejado. Pois é. Enfim, e aí obviamente, a gente precisa saber a sua opinião sobre isso. Considerando primeiro, né, que a China, que é seu grande objeto de pesquisa já nas últimas décadas, aí, desde 96. Tá ficando velho, né? Bastante eu denuncio a minha idade que eu falo isso, né? Não sei, você começou jovem a pesquisar. Adolescente. Eu tenho 49 anos, pessoal. Não tenho problema falar a minha idade. E tem muita coisa ainda pra formular. Considerando que a China é o grande alvo, né? E isso já estava mais ou menos claro.
ele espalhou a brasa, como a gente falou aqui, né, Dani? Ele espalhou a brasa e ele agora já falou que já colocou o alvo na China. Isso, enfim, de alguma forma a gente está falando do Trump fazendo lá a sua maneira, a maneira da extrema-direita, de retomar os investimentos, os empregos, a industrialização dos Estados Unidos. Como é que você avalia esse momento atual, considerando o tamanho da China, né? A China esperando isso já há algum tempo, né? A China sempre ali naquele papel de uma hora vai vir, vamos ter calma que eles vão vir. Tá aí, né? Eles chegaram, a guerra comercial tá posta. Como é que você acha que a China tá reagindo a isso? Como é que você vê, inclusive, Estados Unidos nesse papel também aí de enfim, baralhar o comércio internacional? Eles querem redesenhar a ordem mundial. Eles reconhecem, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tô lendo muito o que o Marco Rubio escreve ou fala. Marco Rubio é o homem da política externa americana. É o secretário de Estado. É um cara muito lúcido, inclusive. Ele não é um idiota, sabe? Ele é um cara que sabe como que o mundo funciona. O Marco Rubio, né? E ele reconhece que a China está na frente dos Estados Unidos, reconhece que os americanos estão perdendo a guerra tecnológica. Ele busca e reconhece a multipolaridade, ou seja, ele fala que a unipolaridade foi um momento único na história, não se repete mais, então o mundo é multipolar. Só que o mundo vai ter que essa multipolaridade vai ter um ponto zero, que são os Estados Unidos. E que, olha, veja bem a narrativa desse pessoal. Como os Estados Unidos foi um garantidor de uma época de intensa prosperidade que começa em 45, que ele é o emissor da moeda de referência internacional. Sistema de Bretton Woods. Exatamente. Gente inteligente é outra história, né? Bretton Woods, que é o que garantiu uma época de prosperidade sem fim, né? Fim com fim. De uma longa era de prosperidade, e quem lastreou isso foi os Estados Unidos. A literatura econômica chama de Golden Age. Golden Age, sim. Capitalismo. E quem garantiu isso foi os Estados Unidos, inclusive financiando tudo isso daí, né? Então chegou a hora do mundo, olha só o discurso deles, chegou a hora do mundo pagar o pedágio pelos americanos terem mantido em pé essa ordem que fez com que uma China se prosperasse, como a Índia prosperasse, que o Brasil, o México e a Argentina fossem Estados Unidos. A crise da dívida latino-americana eles não contam. Não, aí que tá a questão, eles não contam nada, não conta a crise da dívida, não conta a financiarização, não conta nada disso que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que o que empobreceu os Estados Unidos não foi os outros roubados dos americanos, eles esquecem isso. Aliás, eu mandei até pro grupo que eu tenho, o Eduardo Paes, mais 2 pessoas, né? Eu mandei um artigo, um pedaço de um artigo da Foreign Affairs, né? Em que eles dizem o seguinte: os americanos estão aprendendo, eles sempre foi livre comércio, e que as práticas americanas hoje demonstram que a China venceu. Por quê? Porque eles estão praticando o que a China faz. Pessoal, eles fazem o que a China faz desde 1776. Ou seja, olha o grau de folhetim que virou uma Foreign Affairs, né? Então acho que é isso que um pouco, né? Redesenhar um mapa do mundo com outras regras, ou sem regras, negando inclusive o Westfália, né? Com o discurso de que, olha, quem garantiu essa porra toda até hoje sou eu, agora vocês vão ter que pagar o pedaço disso aqui. Não, então as taxas devem ser vistas da minha opinião, sob esse ponto de vista. Só que é o seguinte, a China não vai recuar. E não vai recuar pelo seguinte, a China se preparou para esse momento. A China, por exemplo, as pessoas estão falando muito por aí, aliás, o que tem de especialista em China e economia internacional é muito impressionante, né? Que a China não aguenta tranco, não sei o quê. Pessoal, a China, ela, primeiro, 75% do que ela produz, ela consome internamente. Ela só exporta 25%. E mesmo assim é o principal fornecedor de produtos industrializados. Né? Ela é o país, ela caiu drasticamente a sua dependência de importações de tecnologia dos Estados Unidos. Caiu, por quê? Porque ela passou a produzir internamente desde 2017. A China, 20% do que a China exportava em 2017 era passado para os Estados Unidos, hoje é 15%. Hoje o grande mercado chinês é o sul global, para importação e exportação. E a China tem 1,4 bilhão de habitantes, ou seja, tem um mercado interno infinito, ou seja, ela pode girar o compasso mais um pouquinho para dentro, né? Então, e é uma economia não financiarizada, é uma economia que produz bens de troca e de uso, tá? Não é uma economia financiarizada. Então, e mais do que isso, né? Se a gente quiser cavocar ainda mais, o núcleo produtivo empresário e produtivo chinês e financeiro é público, não é privado. Então a China é um país que está super preparada para lidar com essa tempestade, que é uma tempestade. Se a gente for observar hoje o grau de incerteza no mundo, hoje ele é maior do que na época da pandemia, por exemplo. Que ela não sabia se ia ter vacina, se esse vírus ia ser mortal a ponto de ficar tudo para casa, tudo isso. Então o grau de incerteza é muito grande. Agora é o seguinte, chegaram tarde, né? Ou seja, a China conseguiu enganar os americanos por 40 anos, porque eles acreditavam nessa história. Eu não sei se vocês lembram da década de 90, porque vocês são mais novos do que eu, né? Na década de 90 tinha...
Ele lembra, né? Nosso companheiro tricolor. Não, é que você falou que nós somos mais novos, eu gritei aqui, um pouco só. Eu tenho 49. Alguém quer chutar a idade aqui? Ninguém quer falar, né? Só eu tenho coragem, né? Eu já tenho a galera acima dos 40 já. Eu e Fagner já somos 40 a mais. Eu só tenho 5 anos de diferença. Só ela que tem mais do que 15, né? A nossa Gil é mais novinha. A Gil tem quanto? 16, Gil? É? 27. Pensei que era 16. Mas veja bem, a década de 90, qual que é a literatura que invadia os cursos de economia e tal, que até hoje eu dou aula disso, inclusive. Aquela literatura que fala que livre comércio não só combina com democracia liberal. Então, qualquer jogada. A China deixa ela se desenvolver, porque por si só aquele sistema político não vai dar conta daquilo. Não vai permitir o fluxo de capital se alocar de maneira mais eficiente. É, exatamente isso, mas não somente isso. É contraditório ter um sistema autoritário como economia de livre mercado. Primeiro que a China não é nem uma coisa e nem outra, né? Sabe, a China nem é uma economia de livre mercado e nem um Estado autoritário. A China é uma democracia não liberal, é outra conversa. Mas tudo bem. Eles acreditaram nessa história. Só que quando eles foram ver, meu amigo, já era, né? Então, hoje a China é uma economia imparável sob qualquer aspecto. Não, e eu acho também que a visão no Ocidente talvez esteja começando a mudar agora, nessa década, talvez no pós-pandemia, de que a China é uma potência industrial, mas que só produzia quinquilharia. Né? Produzia bens de baixo valor agregado, boné camiseta, tênis vagabundo e coisas de baixa qualidade, né? E isso vem mudando radical e dramaticamente nos últimos 10 anos. Vi gente na mídia liberal, na mídia hegemônica, comungando da Miriam Leitão, por exemplo, se eu não me engano. Enfim, gente que a gente tem algumas nossas restrições, né? Na hora da análise econômica. Mas que entendendo, gente, a China tá preparada. Assim, vi o Globo falando, gente da Globo falando, né? Veja bem que interessante essa questão da China. Eles nunca vão assumir uma coisa. Por que ela tá preparada? Que aquilo é socialismo. Por que ela tá preparada, porque é um país capitalista. Ou seja, o próprio desenvolvimento chinês está virando algo que as pessoas estão se encostando para falar, olha como o capitalismo ainda tem um que... E não é capitalismo aquilo. Como, né? Como é que faz? E não é capitalismo. Inclusive, eu acho que cada vez mais o desenvolvimento, ou seja, essa pauta do desenvolvimento econômico, é cada vez mais uma pauta que somente, talvez, só o socialismo possa entregar, porque o capitalismo não entrega mais. Esgotou. Né? Então tá na hora também, ou seja, defender a nação, defender a soberania, porque sem isso não tem nada, mas deixar muito claro, olha, o que entrega hoje resultados para o mundo é o socialismo, e a gente não tem que, eu vou falar de mim, não sei se vocês concordam comigo, evidente, mas o neoliberalismo não entrega mais resposta, o capitalismo não entrega mais resposta para os nossos dramas, quem está entregando é o socialismo. É só você ver os dados chineses, todos, qualquer parâmetro, expectativa de vida, analfabetismo. Pega a China em 75 anos, a transformação pela qual ela passou, e pega os Estados Unidos, nos primeiros 75 anos pós-independência, sabe? Então eu acredito que também existe essa pauta do seguinte, a pauta do socialismo, ou seja, o socialismo como algo que existe, que é viável. E é evidente que é um socialismo com as restrições de funcionamento que o mundo coloca para ele. A ele, né? Mas existe também essa questão. Então o que eu acho é que vai ser anos de caos aí pelo mundo, porque também tem essa história, né? Então, eu tenho que elaborar melhor isso. A existência de um país como os Estados Unidos, que opera da forma como eles operam, é incompatível com o mundo baseado em regras, em Westfália, os Estados soberanos, é incompatível. Então a manutenção do poder americano ela só é possível hoje na medida que ela consegue manter o mundo em permanente estado de caos. Caos e instabilidade. Caos. Aí eles conseguem reinar nisso. Não interessa a estabilidade dinâmica, né? Não interessa o caos. Só que é o seguinte, o caos não resiste ao grau de planificação econômica que a China alcançou. Que, aliás, a minha grande tese hoje é de que a China alcança um grau de capacidade de previsão, de elaboração e execução, que a dicotomia entre planejamento e mercado deixa de existir na China, né? Mercado e planejamento se fundem, e surge uma nova síntese na China, que é o projetamento, né? Que eu chamo de projetamento, que é uma planificação de uma forma superior. Inclusive, o projetamento seria a forma histórica com a qual o socialismo se apresenta hoje ao mundo, né? Isso é uma outra discussão, sabe? Mas acho que é isso, caos, mas eu acredito que no final o socialismo vai demonstrar a sua resiliência, a sua capacidade. E quando eu falo socialismo, eu tento dar uma universalizada no que é a China hoje, né? Porque também essa é uma guerra contra o socialismo, né? Eu vejo as pessoas falarem por aí, é uma guerra intercapitalista. Não tem nada de guerra intercapitalista. É uma guerra, o que os americanos querem fazer com a China é uma guerra colonial, é diferente. É colonial, eles querem recolonizar a China.
É o sonho de consumo deles, assim como eles querem recolonizar o mundo, né? Enfim, é isso. É o combate ideológico também, né? Com certeza. A China não é escolhida por acaso. Vai, Lu. Não, só pra poder fazer, porque eu acho que a Faça a gente sua sempre parte. faz aqui um pouco dessa coisa do observatório de imprensa, assim, Tem que e ter. eu ouvindo eles falar, é engraçado porque os caras falam, né, essa baboseira de, não, capitalismo de Estado, socialismo de mercado, essa coisa toda manjada já, pra não assumir né, a vanguarda, né, aquela coisa do que o socialismo, né, chinês tem feito, o Partido Comunista Chinês tem feito, enfim. E aí é engraçado ver porque eles dão altas voltas, assim, pra poder dizer as coisas, mas entregar o Brasil pros comunistas fazer a mesma coisa, eles não querem, né? Pois é. Os caras Não. ficam lá dando essa volta toda. E é engraçado porque, assim, quando dá errado é porque não foram capitalistas o bastante. A gente não foi e não aplicou as medidas neoliberais o bastante. Mas quando dá certo, ninguém fala que é porque o comunismo deu certo. Ô, Luara, já percebeu que quando tem essas manifestações aí dos patriotas, sei lá, 64, você não virou Cuba, né? Cara, ele teve virado uma China, velho. né? Bota lá, né? Não, ninguém, sabe, o grau de Verdade. de burrice é tão grande. Primeiro, que nem se o Brasil quisesse virar Cuba. Nem se quisesse tinha virar como. aquilo. O Brasil é um país riquíssimo. Seria mais fácil nós virarmos uma China do que Cuba, É verdade. sabe? Então, nem isso eles conseguem operar na cabeça deles uma coisa dessa, né? Sabe? Enfim, Elias, então, na verdade, assim, a pauta a gente encerrou, mas eu vou dar uma fugidinha da pauta, questão pessoal. Já trabalhei com o IPP, tive um parceiro na época que eu trabalhei com o IBGE, e é um instituto que eu gosto muito, acho que faz um trabalho muito legal. Como é que tá a expectativa de exercer seu trabalho no IPP? Fala um pouquinho aí desse seu atual cargo, porque eu acho que o IPP é importante. A gente tá aqui do Rio, né? E o Rio de Janeiro tem um instituto de pesquisa muito bacana, que é o Pereira Passos, que o Elias está aí na frente na presidência. Fala um pouquinho aí como é que tá sendo, qual é a sua expectativa aí para os próximos meses. o pessoal fala que eu troquei a Dilma pelo Eduardo Paes, né? Não, é uma fofoca aqui no Rio de que eu fiz essa troca, não foi nenhuma troca. A China pelas laranjeiras. A Roga Coutinho. Não foi uma troca, eu já tinha, desde maio de 2024, já tinha avisado para a presidente que eu ia voltar para o Brasil no final do ano. Eu estava preparado para voltar no final do ano para a universidade, para a UERJ, né? Até que surge essa possibilidade de vir para o Instituto Pereira Passos. Como eu acredito que o Eduardo Paes, ele é uma figura que ele, como todos nós, contraditório, mas que ele representa, na minha cabeça, ele é a expressão máxima da frente ampla no Brasil, né? O Eduardo Paes, a gente pode não gostar dele, eu gosto dele particularmente, mas as pessoas podem não gostar dele, mas ele é um democrata, né? Ele não é um bolsonarista. E para mim isso é muita coisa no Brasil de hoje. E é um cara, o Eduardo, é uma figura que enxerga virtudes, vamos dizer assim, na ação estatal na economia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Eduardo, ele é um cara que tem que pedir voto em favela. E quando o cara desse a pedir voto em favela, ele percebe que a mão invisível não é capaz de solucionar nem 10% dos problemas daquelas pessoas. Então o Eduardo Paes, ele faz um caminho, né, sob meu ponto de vista, primeiro, sempre um democrata. Não é um bolsonarista, para mim já está no nosso campo, a partir disso. Mas também é uma figura que pensa também o papel do Estado na economia, né? E não pensa pequeno. Eu fiz até uma brincadeira, que aliás não é brincadeira, uma historicização dele, uma comparação entre ele seria uma mistura de JK com o Teotônio Vilela, né? Eu fiz recentemente, né? Então acho que vem essa questão da satisfação de trabalhar com o Eduardo. É outra coisa também que eu não tenho a menor parcimônia de falar. Eu gosto do Eduardo Paes, eu tenho simpatia pela figura dele, eu tenho pontos de convergência política com ele que não são pequenos, são grandes, assim como as divergências também são grandes, né? Esse convite para mim foi muito honroso a mim, e estou aqui para isso, para presidir o Instituto Pereira Passos. Mas o Eduardo tem uma visão para o Instituto, porque o Eduardo percebe, Luara e demais, né? Ele percebe o seguinte: o Rio precisa dar um pulo de gato. O Rio precisa mudar a sua dinâmica de acumulação, porque essa mudança de dinâmica de acumulação seria uma resposta do Rio de Janeiro para a tendência de consolidação do centro dinâmico da economia brasileira no centro-oeste, caso se concretize essa ferrovia até o Porto de Xangai, no Peru, que sai aqui do Brasil. Então, o que vai acontecer do DF para cá? Favela, né? Se consolida a desindustrialização dessa região toda e consolida o centro-oeste como o centro dinâmico da economia brasileira, o resto morreu. Então, o Eduardo tem essa sensibilidade e por isso ele quer que o Instituto Pereira Passos se transforme em um think tank, ou seja, é um instituto de urbanismo, mas hoje também é um instituto de urbanismo em desenvolvimento.
E isso é uma transição que começa em 25, vai até 28, de transformar o IPP em um think tank para discutir de forma muito mais ampla a questão urbana do Rio de Janeiro. Até porque eu acho que o urbanismo, em países da periferia do capitalismo, eu falo um pouco como geógrafo, né? Marxista e geógrafo, né? Que urbanismo e desenvolvimento é quase uma coisa só, né? É uma coisa você ter a ciência do urbanismo com uma cidade pronta como Paris ou como Washington. Aqui não, aqui tem que ter urbanismo e desenvolvimento pensando. Então o IPP ele vai se transformar em a minha tarefa é essa, à frente do Instituto, transformar o IPP em um think tank para pensar o Rio de Janeiro para o futuro do Rio de Janeiro, né? E ali reunir as mentes pensantes do Brasil, e é isso aí a gente tem que atribuir, evidentemente, a liderança do prefeito Eduardo Paes, né? Bacana, vamos ficar de olho. A gente tá sempre de olho no que o Eduardo Paes tá fazendo. Tá sempre de olho. A gente vai ficar de olho aí no que o IPP tem pra gente aí sobre sua liderança. Obrigado, Elias. Valeu. A gente gosta muito de ter essa conversa com você. Acho que a gente conseguiu cumprir aí rapidamente um apanhado de coisas que a gente tinha pra falar. A casa tá aberta. Você sabe que assim a gente tá super aberto para conversar com você principalmente sobre suas pesquisas sobre a China, mas agora também, né? Agora você que está aqui pertinho no Rio de Janeiro, falando de Rio, né? Com interesses locais aqui para desenvolvimento local. Vai falar da bateria da Vila Isabel também? Da Vila Isabel também. Especial de carnaval aí. Macaco Branco, Tinga, a galera toda lá da Vila. 10 anos de Vila. Completei esse ano 10 anos de Vila Isabel. Maravilha. De bateria. E 35 anos de bateria, porque em São Paulo eu saí na bateria do Camisa de Branco desde os 14 anos de idade. É isso. Então é um homem que tá super alinhado com o lado B, né? É o lado C, né? Agora. Pois é, mas é verdade. A gente tá sempre também falando de escola de samba e tal, então a gente gosta muito, tá sempre na Vila, né? Eu, Fagner e Daniel, principalmente. A gente vai lá pra 28. Esse ano eu não consegui pegar no ensaio também na 28. Também não. Mas esse ano eu faço questão, eu vou tentar até desfilar, porque esse ano é boreadade, né? Então, Elias, muito obrigado. Deixa seu recado final, por favor. Enfim, suas redes pra te acompanhar, enfim, seu trabalho no final é muito claro. Minhas redes é Elias Jabur com 2B, ZOUR, no Twitter, no X, né? Elias MK Jabur no Instagram, JA2Bs OUR. Dia 14 de maio, às 18 horas, eu vou dar uma aula pública na Praça São Salvador sobre a questão da nova ordem internacional, tá? E não vai ser restrita à Praça São Salvador, tá? Já vou deixar muito claro. Eu já até falei mal da Praça Salvador aqui já, né? Sabe? Vai ter na Zona Norte, vai ter na Zona Oeste, vai ter na Baixada. A gente vai andar pelo Rio de Janeiro para discutir Brasil. É um projeto seu ou da prefeitura? Meu. Legal. Meu. Porque a prefeitura tem o Simas faz, né? A Simas estava fazendo ano passado. Nós... O projeto do PCdoB, né? Sim, que é do meu legal, partido, né? Bacana. O projeto do PCdoB. Que Contem com a gente pra... Espero, me ajude a divulgar isso daí. Por Então, dia 14 de maio, essa aula pública nas 18 horas. Bacana. Vamos falar de quarta-feira. Nós vamos falar da China, do Trump, vamos falar do Brasil, vamos falar de desenvolvimento econômico, de questão nacional. Todos esses assuntos que vocês gostam, eu também gosto, né? Então é isso, quero deixar... Mas a minha emoção de estar com vocês, é muito difícil falar com pessoas inteligentes hoje, né? E aqui é um lugar de gente legal, interessante, inteligente, esperta, etc. Obrigado. Bem, a gente convida todos, antes de me despedir aqui da bancada, a deixar o like, se inscrever. Vocês sabem que pra gente é super necessário a gente engajar no YouTube. Eu acho que esse é um programa que tem tudo pra engajar. O Elias está aí na Crista da Onda, o Elias está aí no Reinaldo Azevedo, no Subsolo, muito bom também que eu ouvi. Então, espero que você tenha gostado. Coloquem aí seus comentários, enfim, até perguntas, né? A gente passa pro Elias, o Elias responde, a gente coloca aí no YouTube. Se vocês tiverem algumas dúvidas, algumas perguntas para fazer pro Elias, compartilhem, pra gente é muito importante. Lembrar também, né, se você quiser apoiar o Lado B, apoia.se/Lado B do Rio, vai lá, você tem 3 faixas de apoio. Também a gente convida vocês a financiarem mensalmente o Lado B. Se não for possível, um Pix para ladobedorio@yahoo.com. A gente também recebe aí o Pix com o valor que for, quando vocês puderem, com o maior prazer também pra gente, é necessário pra gente manter aqui o Lado B. Laura Ramos, boa tarde, obrigado. Valeu, Caio, Fagner, Daniel, e brigadíssimo, Elias. Eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque eu admiro demais o trabalho que você faz, Elias, e eu acho que isso é diretamente proporcional às pedradas que você leva, porque me lembra muito, assim, o quanto outro grande intelectual brasileiro, né, que é o professor Florestan Fernandes, eles tentavam separar, que também pensou o desenvolvimento nacional, eles tentavam separar, virou até uma coisa assim, não, porque o Florestan militante como se fosse uma coisa menor. Então, quando eu vejo intelectuais com a sua originalidade, porque nós estamos falando de um pensamento, né, que vem para poder romper com uma tradição já, né, falamos aqui, que a esquerda brasileira acabou perdendo, né, do debate da soberania e tudo,
eu vejo... Me dá muita esperança também. A gente não precisa exatamente concordar em tudo, e esse é um grande problema das redes sociais, a forma como tem sido feito, nessa coisa da famosa polarização aí, mas ter esse frescor de ideias, sabe, que a gente pensa assim, poxa, será que não? Será que não é possível mesmo? Será que não é possível pensar uma ciência, né, do socialismo, como você vem trazendo, como o Partido Comunista Chinês fala, e pensar também todo esse projetamento numa imensidão né, tamanho, a dimensão de empresa, da importância que tem, por exemplo, a Petrobras, como nós tratamos aqui, eu acho que, né, um motor fundamental. Então, me dá muita alegria participar desse programa. Nossa primeira entrevista com você é uma das minhas entrevistas favoritas que a gente fez aqui no Lado B do Rio. Eu sempre que indico para as pessoas, porque ainda tem muita coisa, eu falei que tem tempo, né, mas são 3 anos e ainda tem muita coisa ali que a gente pode, a partir daquilo, ler o mundo. E fico muito feliz com o seu retorno ao Brasil aí, acompanhar de perto. Acompanhamos também você junto lá com a Dilma, mas é sempre bom ter esse retorno para poder contar também com essas aulas públicas, com essa militância aqui no Brasil e traduzindo para a gente um pouco, né, do que a gente está passando aí no mundo com os olhos comunistas, porque se for pra gente ver com qualquer outro olho, a gente liga na Globo News, a gente liga em qualquer outro lugar que não seja o Lado B do Rio. Então, obrigada mais uma vez, seja bem-vindo, apesar de já estar há algum tempinho, seja bem-vindo de volta. Obrigado, Luara. Dá o serviço aqui, foi o Lado B do Rio de número 226, China e o socialismo. A gente fez uma apanhada aí bem grande, na época do lançamento, né, do livro China e o Socialismo no Século XXI. Que, aliás, vai lançar mais um livro esse ano, inclusive, né? Maravilha. Um dos primeiros programas gravados aqui no Sauí, né? Foi um dos primeiros programas gravados aqui no Sauí. Tá já convidado. Tem data, Elias, pro novo livro? Lá pra outubro, novembro, né? Escrevi na China, inclusive. Maravilha. Fagner, boa tarde, obrigado por ter dado o seu tempinho aí. Eu que agradeço. Tava com saudade, né? Fiquei esse tempo fora, fui conhecer outra experiência de sociedade ali no Caribe, voltei com muitas impressões. Te chamam de raton lá? Isso foi alguém que criou para mexer com o meu pulso. Não mexeu com o teu pulso. Não mexeu com o meu pulso. Mas, enfim, fui lá conhecer uma outra experiência de sociedade, passei lá quase 3 semanas. Voltei com muitas impressões, ainda estou mastigando muito tudo o que eu vivi, conversei. Em algum momento pretendo falar um pouquinho também como foi essa experiência. Eu acho que todo mundo deveria ter, sem ilusões e tal, mas deveria ir conhecer a experiência de vida da sociedade cubana antes de utilizar Cuba como um adjetivo pejorativo ao que se pretende se fazer aqui no Brasil. Porque, por exemplo, só para citar um exemplinho pequeno aqui antes da gente fechar o programa, fiquei 3 semanas em Cuba quase. Durante essas 3 semanas eu não vi uma mísera arma e basta descer no aeroporto do Galeão aqui que você vê fuzil e vê todo tipo de armamento possível no caminho entre o aeroporto do Galeão e minha casa. Já está virando um chavão. Hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, dia 10, o Rio de Janeiro teve 7 ônibus sequestrados aqui, né? 6 no bairro da Pavuna e 1 na linha amarela, só na manhã dessa quinta-feira que nós estamos gravando. E nos grupos de WhatsApp essa notícia pipocou aqui hoje e já virou um chavão, porque eu sempre coloco a qualquer notícia bizarra que aparece sobre Rio de Janeiro e Brasil, eu sempre respondo: em Cuba isso não acontece. Nenhum dos 11 milhões de cidadãos cubanos passam por esse tipo de problema. Passam por outros, mas não por esses. Então, foram 3 semanas que eu fiquei fora, senti saudades, e é isso. Mas estaremos de volta na semana que vem. Foi muito bom gravar com o Elias aqui, vamos que vamos. Semana que vem a gente não volta não, porque tem feriado, mas... semana que vem é feriado. Daqui a 15 dias a gente... Não. Já vai separando... Tava com saudade de você, Fagner, mas quem diria, você concordando com o Ricardo Amorim, que Cuba... Só 3 coisas funcionam em Cuba? Saúde, segurança e educação? Não, ele... provavelmente foi a única frase certa que esse cidadão falou na vida dele. Mas outras coisas também funcionam, mas esses 3 que ele falou aí funcionam de fato. A gente vai pedir pro Fagner falar de Cuba aí nos próximos programas, com certeza, porque... Que não será na semana que vem. Esse programa respeita as tradições brasileiras. Pois vai folgar porque a galera também quer saber aí as impressões do Fagner. Vamos comer peixe semana que vem. Então deixa boa tarde.
até daqui a 2 semanas. Pois é, semana que vem, Semana Santa, sexta-feira da Paixão, então a gente vai aproveitar para malhar Judas e não vai ter Judas é no programa. sábado. Pois é, sábado Isso. de Aleluia. Só avisando que a semana é santa, pero santa no isso. Pois é, exatamente. E do que a gente gosta da Igreja Católica, né? Os feriados, os pecados e o vinho, então bastante vinho e alguns pecados, só alguns para vocês. Aproveitem aí para malhar os Judas de vocês na cidade de vocês e a gente volta na outra semana. Um forte amplexo e até lá. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.